Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h01. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 16 de abril de 2020. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santos Praia, Nicolau Obeide, o advogado e professor universitário Marcelo Massaioli, a também advogada e professora universitária Patrícia Gorich vão comentar as notícias com você. E você, ouvinte, tem espaço aberto para participar, mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997-880966. Repita! 997-880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes, aos nossos comentaristas por telefone. Você, ouvinte, pode acompanhar toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br, Jovem Pan Santos tudo junto. Você pode acompanhar imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista, só o Paulo Andrade e eu no estúdio a mais de 2 metros de distância, os comentaristas por telefone nessa fase de isolamento social, pelo YouTube e pelo Facebook com Jornal da Manhã Litoral Paulista, é esse o nome. Vamos começar conversando com o Nicolau Obeide. Nicolau, o munícipe Luiz Paulo de Carvalho Fraga Moreira, de 47 anos, foi detido ontem depois de tomar banho de mar em Santos e desacatar guardas municipais. Ele tinha protagonizado um vídeo com o desembargador aposentado Ivan Sartori, pré-candidato a prefeito de Santos, os dois criticando o decreto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que proíbe o acesso à faixa de areia. E naquela época só a faixa de areia, agora é o calçadão da orla também, devido à pandemia. Como é que você viu esse episódio, Nicolau Obeide? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes aí da Jovem Pan. Prazer estar de novo aqui. Olha, Paulo, isso é uma palhaçada dele, né? Não há necessidade, nem tem por que ele ter feito isso. A pessoa está querendo causar, né? Está querendo aparecer, está querendo mídia. E é o que nós estamos fazendo, estamos falando, porque o Ivan Sartori, como candidato, desembargador, aposentado, uma pessoa que eu respeito, eu tenho o prazer de compartilhar de amizade com ele, não tem necessidade de fazer uma campanha protestando dessa forma, né? Então ele está protestando, querendo aparecer na mídia, querendo que isso vire comentário, vire Facebook, com certeza vai empreitar com alguma ação de inconstitucionalidade, direito de ir e vir, e para criar essa polêmica toda em relação à proibição do prefeito. Vai querer criar um debate jurídico em cima disso aí. Havia necessidade de fazer isso? Não tem. Estamos vivendo um momento complicado, estamos vivendo um momento de tantas outras prioridades na cidade de Santos, né? Como o comércio em si, parado, como os índices da pandemia em Santos altíssimos, né? Precisamos ver essas estatísticas aí, quais são os fatores que estão causando isso. Não precisa querer abraçar a mídia, aparecer, tomando uma atitude dessa. É óbvio que ele foi detido, provavelmente não vai ficar preso, né? Não é um crime de grande monta, então, mas vai gerar polêmica, vai querer ter outras pessoas que o acompanhem no Facebook, Instagram, etc., contestando, criticando. Eu acho que não é por aí. Veja bem, nós não temos um inimigo comum. O grande problema dessa pandemia é que as pessoas sentem, eu também me sinto assim, né? Nos sentimos um pouco revoltados com tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, prejudicando o nosso dia. Mas o nosso inimigo comum não é o prefeito, não é nem o governador, não é o presidente. Nosso inimigo comum nós temos que entender que é o vírus. E para isso nós precisamos respeitar, se você quer viver numa coletividade, se você quer viver, né, quer ser um cidadão, quer viver numa cidade, você tem que respeitar determinadas normas. E não é criando essas polêmicas que você vai conseguir modificar alguma coisa. E ele fez isso para atrair mídia para ele, é isso que eu penso.
Uma coisa que depõe contra o munícipe é que ele fez isso exatamente na frente de uma viatura da corporação, estacionada em frente ao aquário, né? Ele passou na frente da viatura, ingressou, apesar do local estar isolado com gradis, e ele foi orientado que tinha restrição. Ele falou que ninguém o impediria e chamou de paus mandados, segundo a versão dos guardas municipais. Depois ele entrou, mas aí na saída os guardas foram abordar e aí houve esse... Ele falou que a alegação dele é que ele está em quarentena, mas ele tem uma necessidade de se banhar no mar para se desestressar, apesar das restrições. E aí ele foi... Seria até engraçado, né, Paulo? Se não fosse trágico, seria engraçado, porque as coisas assim... Né? Você vê, o cara causou em frente a uma viatura. Você vê qual é a intenção dele, né? Por que ele não foi... Ele queria tomar banho? Por que ele não foi escondidinho no local onde não tinha nenhuma viatura, se realmente o objetivo dele era só o mar? É óbvio que não, né? Isso é uma coisa muito clara. Agora vai usar a mídia social, vai ter os apoiadores, né? Sempre tem os do contra. E é isso que vai acontecer. Por que nós ficamos nesse fla-flu no Brasil o tempo todo? É por causa de pessoas assim, né? Tem tantas outras coisas mais importantes para a gente criar ou discutir do que esse tipo de coisa ridícula, né? O mar estava aí, aposto que for fazer um levantamento na vida dessa pessoa aí, eu aposto que ele deve ter passado semanas e semanas sem ter ido à praia, né? Às vezes uma pessoa mora uma quadra da praia, ou mora de frente para a praia e passa um mês sem ir à praia. Eu sou assim, você é assim, um monte de gente assim. Agora, ontem ele tinha necessidade de ir à praia porque ele tem que desestressar. É ridículo. E outra coisa, se os guardas são pau-mandados, na verdade, né, é um termo chulo, mas eles são mandados, é óbvio, eles estão cumprindo ordem. Senão, eles não seriam guardas municipais, estão cumprindo a ordem que determina a lei do decreto do prefeito. Então, isso aí é tipo de um termo chulo, é ridículo, né? Mas a intenção é óbvia, né? Então, não tem nem muito que a gente discutir em relação a isso. Agora, enquanto isso, Nicolau Obeide, a Prefeitura de Guarujá libera o uso parcial do calçadão para atividades durante os dias da semana. Atividades físicas ou esportivas, além de passeios com animais domésticos. A entrada nas praias de Guarujá continua proibida, permanece proibida, mas o calçadão durante a semana pode ser usado aí para atividades físicas, desde que respeitando, né, as normas de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu entendo o seguinte, voltando àquilo que eu falei, nós temos um inimigo comum. O inimigo comum é o coronavírus, é o Covid-19, tanto faz como você o chama. Nós temos que manter o distanciamento das pessoas, nós temos que ter responsabilidade. A partir do momento da proibição, por que existe a proibição? O calçadão poderia estar liberado, a praia poderia estar liberada, porque as pessoas não respeitam. As pessoas acham que com elas não acontece. É que nem nós tivemos aí, quando tivemos quase uma pandemia, que foi o caso da AIDS, né, que nos anos 80, nos anos 90, e até hoje as pessoas não se cuidam, porque as pessoas acham que com elas nunca acontecem, e elas não se previnem. E a mesma coisa o caso da pandemia hoje, o uso de máscara. Tem gente usando máscara no pescoço, eu não sabia que pescoço precisa de máscara. Tem gente usando máscara na testa, gente usando máscara na cabeça, no cabelo. Mas o uso de máscara é para você não transmitir o vírus para outra pessoa. O uso de máscara não é para você se prevenir, né? A prevenção que você tem no uso de máscara é quase nenhuma. O uso da máscara é para você, se você for uma pessoa sintomática, se você está, né, com o vírus que ele leva 7 dias para se manifestar, você não transmite. Para isso que acontece. O que você vê? Motoboys, idosos, senhoras, com a máscara no pescoço, então não usa, né? Então a situação funciona dessa forma. A gente tem que entender que nós vivemos, de novo, vou repetir, vou me tornar repetitivo, nós vivemos
numa comunidade, nós vivemos num grupo de pessoas. Então nós temos que zelar um pelos outros. Esse é o nosso inimigo comum. Não é o prefeito, não é o governador. De novo, eu vou repetir agora, eles tomam essas atitudes de proibição porque nós somos que nem criança, né? Você fala para o teu filho que tem 5 anos de idade, olha, não vai ali, você pode cair, não vai na varanda, você pode cair. O que acontece? Ou você fecha a porta da varanda, ou você põe ele de castigo, se ele desobedecer. É assim que tem que tratar a população, infelizmente. Você olha a fila de bancos é um absurdo. Agora com esses R$600 estão sendo liberados e regulamentação de CPF, né, essa complicação toda que tem, de pessoas que não estão cadastradas, fila de banco tripla. Eu vi aqui no Bradesco, aqui na Floriano Peixoto, filas enormes. Dentro do banco só pode entrar 2 ou 3 pessoas, dependendo do banco, de cada vez. Mas o que adianta entrar 2, 3 pessoas dentro do banco, ele selecionando quem entra ao banco, se do lado de fora tem uma enormidade de pessoas? Não adianta nada, né? Você vai aqui no supermercado, entrando um monte de gente. Na porta do supermercado estão passando álcool, gel no carrinho, estão passando álcool nas mãos das pessoas, mas é só lá dentro, depois que você subiu a rampa e tal. Então não adianta. O que adianta? Número de pessoas aglomeradas. É isso que tem que ser impedido. As pessoas não percebem que a contaminação é o contato rápido que está ali. O Dr. Marcos Caseiro, numa entrevista que nós fizemos com ele fez uma pesquisa. Quando foi essa entrevista? Que ele está infectado, hein? Ele está, não, mas foi antes, né? Foi logo no começo. Ele demonstrou para a gente que ele gravou uma sala de aula, que ele é professor, né? De Santa Cecília. Ele gravou numa sala de aula. Em 50 minutos de aula, ele percebeu que 24 vezes as pessoas coçam os olhos, ou a boca, ou põe a mão na boca, ou mexem no nariz, que são as mucosas, né, que contaminam, que o vírus entra, que contamina, que são os olhos, o nariz e a boca. 24 vezes foi a média de todos os alunos da classe, em 50 minutos, que é o que tem uma aula. Então, todas essas pessoas fazem isso sem perceber. Eu não percebo, você não percebe, a gente acaba coçando o olho. E se a mão estiver infectada, você já passou o vírus para dentro do seu corpo. Então, essa é a forma de transmissão, né? Então, as pessoas acham que a transmissão, se encostar uma na outra, se bater um braço de uma na outra, não, a pele é protegida, né? A nossa mão, até a mão é protegida. O problema é onde você leva a mão. Então, ele fez essa pesquisa, 24 vezes em 50 minutos. Então, é uma coisa que todo mundo faz. Uma vez a cada 2 minutos, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque é uma coisa que acontece. Você vê Santos, os altos índices de infecção, o pessoal infectado aqui em Santos, altíssimo, é um dos maiores do Brasil. Nós sabíamos que isso ia acontecer? Sabíamos, mas não tão diferente do resto do Brasil. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, em Santos, tem muito idoso, as pessoas não respeitam o distanciamento e o isolamento. Sabe o que vai acontecer com isso? Consequentemente, o prefeito vai acabar isolando mais ainda a cidade, o comércio vai acabar sendo mais ainda isolado e a economia da cidade vai ser mais ainda prejudicada. Em função de quê? Do próprio cidadão que não respeita. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide, que é comentarista nas quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã, agora comentarista à distância por telefone durante o período de quarentena imposto como medida de combate à pandemia. Nicolau, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan Santos? Olha, eu só peço para a população respeitar o distanciamento, para a gente poder sair dessa situação, né? Vamos respeitar, esse atos assim que nem essa pessoa, esse amigo aí do Van Sartori cometeu, não lembro o nome dele. É o Luiz Fraga, né?
Então, Luiz Fraga, Isso. ele não se deve fazer essa rebelião, né? Umas pessoas rebeldes querer agir dessa forma. Isso não é uma coisa que se faz aqui de cidadania, né? Vamos demonstrar com outros tipos de atos, vamos demonstrar mostrando que nós estamos respeitando o próximo, que não pode, né? O próximo que não pode estar tão próximo, brincando um pouquinho, mas vamos respeitar, porque, veja bem, a preocupação nossa é com a contaminação, a preocupação das autoridades é com a contaminação. Se estão agindo certo, se estão agindo errado, tem pessoas revoltadas, nós temos um grupo aí de WhatsApp, só de associados da CDL, estão revoltados e xingam o prefeito, e xingam o governador. Eu falo, gente, não é por aí, o caminho não é esse. Não adianta a gente ficar xingando o prefeito, xingando o governador, porque ele gostaria de que isso não estivesse acontecendo. Ah, mas ele está fazendo isso porque o salário dele está garantido. Ah, porque ele só reduz. Então, sabe aquela N coisas que você ouve as pessoas falando? E não é por aí o caminho. O caminho é o isolamento, é a única coisa que funciona, né, para a gente diminuir os casos, enquanto não existe uma vacina. No dia que nós tivermos uma vacina, aí sim, todo mundo faz uma fila, toma a vacina e fica imune a esse vírus. Ou quem já teve, né? Também vai ter uma imunidade. E só para completar, Paulo, os idosos que estão tomando vacina, eles têm que saber que essa vacina é para outros tipos de gripe e não para o coronavírus. Porque a mídia precisa divulgar mais isso, porque eu já ouvi muitos idosos falando que com essa vacina ele fica imune a tudo. Tem gente achando isso. Você vê que parece absurdo, mas existe essa falta de informação. Tá bom? Só isso que eu tinha para falar. Ok, Nicolau Obede, obrigado pela participação. E fica ligado no Jornal da Manhã Litoral Paulista, porque daqui a pouquinho o Bolsonaro vai dizer aqui se é verdade essa história que o Mandetta falou ontem, hein? Que como é que é? Você vai, conversa, parece que está tudo acertado e em seguida o camarada muda o discurso de novo, já chega, né? Disse o Mandetta ontem do Bolsonaro. O Bolsonaro vai falar se isso é verdade ou se é mentira do Mandetta, hein, Nicolau? Ali também é outra briga política, problemas políticos que infelizmente estão afetando o país, né? Mas vou ouvir, com certeza vou ouvir o programa até o final. 7h19. Obrigado, Nicolau Obede, pela participação e apesar do confinamento, uma boa quinta-feira para você. Para você também, Paulo, e para todo mundo, respeitem o confinamento. 7h19. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. O Exército de Salvação retira doações. Ligue 4003-2299. Agendamentos também pelo site www.exercitodoações.org.br. Dê um final feliz para suas coisas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h20. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, vai ficar sabendo com exclusividade. O ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, ele falou ontem numa entrevista para a revista Veja, ele disse assim, 60 dias que eu tento medir as palavras. Você conversa hoje, a pessoa entende, a pessoa é o Bolsonaro, né? Diz que concorda, depois muda de ideia e fala tudo diferente. Você vai, conversa, parece que está tudo acertado. Em seguida, o camarada, o Bolsonaro, muda o discurso de novo. Já chega, né? Já ajudamos bastante. É verdade isso, Bolsonaro? Você conversava uma coisa com o Mandetta,
virava e fazia tudo ao contrário? É o seguinte, pô, eu percebo que ele tava conversando com outra pessoa, pô. Acho que ele tava falando com o Hitler lá do Jojo Rabbit. Acho que era esse, pô. Ele falava umas coisas esquisitas que eu não entendia nada, pô. Agora ele fica me acusando das coisas, tá doido, hein? Então o Bolsonaro não concorda. A batata dele tá assando aí, pô. A caneta tá nervosa, né? A caneta nervosa e a batata tá assando aí. Vou fazer um churrasco. Hoje o Bolsonaro deve demitir o Mandetta. Ele começa a conversar com os possíveis substitutos do Mandetta. Você tem um preferido aí, Bolsonaro? Anise Yamaguchi, que gosta da hidroxicloroquina? Essa moça aí foi minha indicação minha aí, pô. É das tuas, ela? Essa daí é da minha indicação, pô. Tá certo. Vê que eu só indico pessoa boa, tá vendo? Até o Mandetta aí, ó, que fala mal de mim, ó, eu que indiquei, pô. Indicou, mas agora o Mandetta fala mal. Agora, aquele Cláudio Lotenberg lá do Albert Einstein, ele é bom, mas ele é do LIDE Saúde, ele é do Dória, Bolsonaro, como é que é? Fica difícil. Esse aí fica difícil. Ele é presidente do LIDE Saúde do Dória? Será que vai? Sei lá, né? De repente ele simpatiza comigo, não gosta do Dória aí, pô. Aí ele vai pro meu lado. É isso aí. Nós vamos conversar, quinta-feira é o dia do quadro de tecnologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. E esse quadro é apresentado pelo Cássio Gainetti. Ele vai falar sobre uma novidade na área de tecnologia relativa ao Covid-19. Parece que duas gigantes se uniram aí para ajudar no monitoramento dos infectados, não é isso, Cássio? Bom dia. Bom dia, Paulo. Exatamente. A gente continua aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada, né? A gente continua na mesma pauta, né? A gente não vê a hora de isso sair da nossa frente, mas vamos falar sobre as novidades que aparecem, né, para tentar combater essa pandemia aí que a gente está vivendo todo dia aí, sempre uma novidade. Duas gigantes do mercado, até duas gigantes concorrentes, né, que no caso que é a Google e a Apple, que a Google que faz o Android, né, o sistema operacional para os diversos smartphones do mercado, e a Apple que faz o próprio iPhone, o seu iOS, né, que é o sistema operacional dos telefones da Apple. Eles querem se juntar com uma luta para tentar criar, através de um aplicativo, onde ele vai contar com que todo mundo, né, faça o bom uso desse aplicativo, baixando o aplicativo, e você ativando o Bluetooth do seu telefone, ele começa a analisar pessoas que estão próximas a você. Conforme a proximidade, você começa a juntar informações. Isso mundialmente, né, qualquer mundo, né? Então você tem esse aplicativo, ele tem a sua localização, tem as pessoas que chegaram próximas a você, que também tem esse aplicativo. Se alguma dessas pessoas, ou você, for diagnosticado com o coronavírus, com o Covid-19, esse aplicativo manda uma notificação, você vai colocar no seu aplicativo falando que você testou positivo para o coronavírus, e todas as pessoas que estiveram próximas a você num período de tempo, né, próximo a esse resultado, vão ser notificados que tiveram contato com uma pessoa que pode ter, né, infectado, pode ter transmitido o coronavírus para você. Então, e também vai poder evitar que, né, você passe em áreas que tenha contato, que já tiveram contato com pessoas que tiveram corona. Então, esse aplicativo vai tentar ajudar você a evitar caso de pessoas assim que tenham sido diagnosticadas, para você não se aproximar, e se você se aproximou, ele vai te avisar que você teve contato, que é bom você ou procurar uma ajuda, ou tentar saber se você realmente teve essa contaminação também. Agora, as duas gigantes que estão se juntando para montar esse aplicativo, para criar esse aplicativo que ajuda as pessoas a se orientarem, né? Se já tiveram contato com alguém infectado, para evitar o contato com alguém infectado, para evitar áreas também possíveis de infecção, são a Google e a Apple, ou é quem desenvolve um sistema para a Apple? Não, então, na verdade as duas que desenvolvem o próprio sistema, né? A Google desenvolve o Android e a Apple mesmo que desenvolve o iOS, que é o sistema operacional. Então, são as duas empresas mesmo, não tem um terceiro que desenvolve o aplicativo, o programa, o sistema deles, né? Então, são realmente a Google e a Apple, ambas, né, já demonstraram que
estão na luta contra, estão ajudando bastante. A Apple desenvolveu máscaras para distribuir para hospitais, para pessoas. O Google também ajudou de diversas formas, através da plataforma de busca do Google, ajudando em pesquisa, né? Então as duas já estão lutando fortemente contra a expansão dessa pandemia, e agora eles criam esse aplicativo para tentar evitar exatamente isso, que você ande por áreas que já foram contaminadas, ou que pessoas passaram por ali, que pode correr o risco de você se contaminar. Então, tudo isso, toda essa estrutura eles estão querendo fazer, se juntando agora, né? Porque até então eles estavam fazendo coisas individuais, eles querem se juntar. A ideia é evitar o contato ao máximo, né, e com transparência, né? Eles ambos dizem que vão fazer um sistema totalmente transparente, respeitando a privacidade, porque querendo ou não, você vai acabar falando, olha, você teve contato com tal pessoa, ele não vai falar quem foi, mas ele vai provavelmente falar, tal dia, provavelmente você tenha tido contato com alguma pessoa, você pode ter uma possível suspeita de ter sido contaminado, né? Ele vai, lógico, através de toda uma estrutura, um algoritmo, vai conseguir te dar uma noção se você pode ter sido ou não contaminado. Agora, esses dois sistemas, o Android do Google, né, e o iOS da Apple, eles atingem que porcentagem mais ou menos, de celulares no mundo? Eles englobam... 100%, Paulo. 100%. Ou é Android 100%. Ou é iOS? Exatamente. Hoje em dia só tem esses dois sistemas operacionais. Tem outras marcas começando a desenvolver, mas ainda não estão no mercado, como a Huawei. A Nokia já usou um sistema próprio deles, e o Windows também já teve o Windows Phone. Então, mas hoje já não tem mais fabricação, né? Todos os telefones que adotavam esses dois sistemas, que era o do Windows, que era da Microsoft no caso, e da Nokia, já saíram de linha e agora só adotam o Android, né, no lugar desses outros sistemas. Então, todos os celulares do mundo usam o Android e a Apple, o iPhone, usa o iOS, é isso? Exatamente. Então, todos os outros usam Android? Sim. Todos os outros usam Android. As outras marcas como Samsung, LG, Motorola, todas elas usam o sistema Android. Então, a gente vai ter uma cobertura de 100%. Uma cobertura 100%. Se todo mundo baixar o aplicativo, se todo mundo, né, porque vai depender de você falar lá que o seu diagnóstico foi positivo em relação ao corona, você vai ter que também, né, se conscientizar e ajudar as pessoas que estiveram próximo a você para, se precisar, procurar ajuda também. E tem previsão para o início de funcionamento desse aplicativo? Eles querem até o final desse mês, né, já começar a implantar, já estão fazendo alguns testes, para no máximo no mês que vem começar já o funcionamento. Mais alguma observação importante, Cássio, sobre esse aplicativo desenvolvido pelo Google e pela Apple? Eu queria falar só para a gente realmente usar esse aplicativo, para a gente ver se a gente consegue terminar isso logo, né, finalizar essa pandemia aí, para a gente poder voltar à nossa vida normal. Ok, esse foi o quadro de tecnologia apresentado todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo Cássio Gainetti, especialista nessa área de tecnologia. Cássio, obrigado pelas informações aí, pela prestação de serviços no quadro de tecnologia. E apesar do confinamento, uma boa quinta-feira para você. Igualmente, para todos, Fábio. Paulo. O Procon de São Paulo fez acordo com o Sindicato das Empresas Representantes de Gás Liquefeito de Petróleo da capital e dos municípios da Grande São Paulo. Fecharam um acordo nesta segunda-feira que limita o preço de venda do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, o botijão de gás a R$ 70. Olha, a Procon precisa fazer esse acordo para as outras regiões do estado também, né? E até para as outras regiões do Brasil. Por que só para a Grande São Paulo? Porque a Grande São Paulo vai pagar R$ 70 e outras regiões vão continuar pagando 100, 120, 130 reais. Vamos fechar esse acordo. Muito bom o acordo para a Grande São Paulo, mas vamos fechar para o estado todo e depois para o Brasil todo. 7h31. Repita. 7h31. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 7h32. A partir de hoje, nas quintas-feiras, você vai ter um quadro aqui de cuidados com os pets. Hoje esse quadro vai ser apresentado pela veterinária Tuane Lírio. Bom dia, doutora Tuane. Quais são os cuidados especiais que a gente deve ter com os pets nessa época de pandemia, restrições de acesso a alguns lugares, restrição de sair na rua? O pet fica mais estressado, o cachorro? Como é que a gente tem que fazer? Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, né? E assim, realmente, com essa nossa mudança de rotina, surgem algumas dúvidas com os cuidados com os nossos pets durante o período de quarentena. Bom, ainda não há comprovação que os nossos pets transmitam ou se contraiam com o Covid-19. O que confunde muito é que, na verdade, existe um coronavírus específico do cão e do gato, tá? Não tem nada a ver com esse nosso coronavírus. Os cuidados que a gente pede são os cuidados de higiene básicos, tá? Se o tutor apresentar algum sintoma, ou se o tutor for positivo, a gente pede que o pet entre em quarentena junto com todo mundo da família. Ele fique isolado desse tutor. Ou, se o tutor for uma pessoa que fica em casa sozinho com o pet, toda vez que for manipular o animal, usa máscara e luva, tá? Outra dúvida importante também, os passeios. Não estão proibidos os passeios. Aqueles pets que têm a necessidade de sair e fazer as suas necessidades na rua, esses passeios estão liberados. Contanto que eles sejam mais curtos, tá? E que quando os pets retornarem para casa, tenham seus cuidados. Quais são? Lavar a patinha, tá? Com água, com sabão, ou com shampoo que ele já está acostumado a tomar banho. Passar aquele banho a seco que vende em diversos mercados pet no pelo do animal, tá? Mas esse cuidado não é porque o animal transmite a doença, e sim como forma de fômite, né? É uma superfície que pode ficar contaminada. No passeio, não interagir com ninguém. Passear, fazer suas necessidades e voltar direto para casa, tá? Outro cuidado importante, eles ficam trancados em casa com a gente. Então, o importante é levar, fazer um kit completo para ele, com ração, petisco, brinquedo, para poder estimular o pet a brincar dentro de casa, tá? Ossinhos, para eles não ficarem tão estressados. Algumas formas de brincadeira, pode brincar de cabo de guerra, de jogar bolinha, tá? São coisas interessantes para distrair o nosso pet. Lembrando que não precisamos abandonar os nossos animais por causa disso. Eles não transmitem e não contraem a doença. Isso é muito importante a gente ressaltar. Tá? Esses cuidados são principalmente com cachorros, né? Exatamente. E com o gato a mesma coisa. O gato, ele tem acesso à rua, mas assim, quando ele volta, a gente às vezes, o gato é para ficar dentro de casa, mas aquele gato que tem acesso à rua e o tutor viu que ele foi para a rua e voltou, higienizar as patinhas, tá? Higienizar os pelos com produto específico para gato, nunca produto específico para cão, tá? Cada espécie tem o seu produto específico.
Então, higienizar a patinha e passar aquele produto no pelo para higienizar o pelo, porque é uma superfície que pode entrar em contato com a contaminação. Mais alguma observação importante, doutora Tuane Lírio? Vamos lá. Ir ao pet shop, até aquela necessidade de ir ou não ao veterinário. Aqueles cães que estão fazendo tratamento, sim, eles devem continuar indo ao veterinário como de costume. Aqueles cães que estão tomando banhos terapêuticos, tá? Eles realmente, a gente explica para o tutor a necessidade de banhos terapêuticos, banhos medicamentosos. Então, ainda há a possibilidade dessa locomoção, mas sempre tomando cuidado. Vai pegar o animal, entra no carro, vai no carro, ou na caixinha transportadora, ou no colo, do jeito que puder transportar o animal, evitando contato com o chão e evitando contato com outras pessoas. Então tá ok, esses são os cuidados que a gente deve tomar com os pets, cuidados especiais durante a pandemia. A doutora Tuane Lírio vai participar novamente na próxima quinta-feira, voltando com cuidados especiais com os pets. É um quadro aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Nós conversamos com a médica veterinária Tuane Lírio. Obrigado pela participação, doutora Tuane, aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia. E apesar do confinamento, boa quinta-feira para você. Para nós, obrigada, bom dia. 7h37. Repita. 23 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Esporte é vida. O esporte compartilha valores e multiplica alegrias. Futebol, queimada, a gente consegue correr, tem energia. As crianças da LBV praticam esporte. A gente tem que ter esporte para se desenvolver melhor. Sem brigar, sem violência, tudo na paz. Venha conhecer a LBV, é um lugar que eu amo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Visite, apaixone-se e colabore. Acesse lbv.org. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 39 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e o ouvinte Leonardo Zipoli mandou assim: Paulo, bom dia, o Mandetta está meio perdido com a data de pico da pandemia, já mudou essa data 3 vezes, primeiro era em março, depois 6 de abril, agora é em maio, o pessoal faltou na aula de estatística, diz o Leonardo Zipoli. Abraço para o Leonardo Zipoli de Guarujá. A Enoteca e o restaurante Decanter Santos sabe que momentos difíceis pedem medidas especiais. Além de todas as providências tomadas no restaurante, o chefe preparou um menu especial para pedidos em delivery com preços a partir de R$ 33,00. Agora você pode almoçar ou jantar no conforto da sua casa com a garantia da qualidade e do sabor da Enoteca e restaurante Decanter. Se quiser, você pode também escolher um vinho da adega de mais de 600 rótulos. Para acompanhar o pedido, a Enoteca está sempre à sua disposição. Entre em contato, confira o cardápio exclusivo nas redes sociais e faça o pedido. O delivery tem telefone 2104-7575. Repita. 2104-7575. Você recebe o sabor da Enoteca em sua casa, Rua Azevedo Sodré, 144, Gonzaga, Santos. A taxa de delivery é R$ 8,00. Veja bem, hein? R$ 33,00 um prato com a qualidade da Enoteca Decanter não é para qualquer um não, né? 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40, agora virou o relógio 7h41. Nós vamos conversar com o comentarista Marcelo Marçaioli aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, advogado, professor universitário. Você escutou o Bolsonaro falando aqui no jornal, Marcelo Marçaioli, que é mentira esse negócio do Mandetta?
Então, mas aí a gente vai chegar naquilo que o Mandetta falou. Você falou uma coisa, o outro falou outra coisa e fica-se por isso mesmo. Não, o Mandetta falou que conversava com o Bolsonaro, que o Bolsonaro virava e falava outra coisa, fazia tudo diferente. O Bolsonaro falou que não, ele fica falando mal de mim. O Bolsonaro reclamou aqui no Jornal da Manhã. É a bolsonarização do diálogo, é uma nova expressão. Mas a gente está cansado disso aí, né, Paulo? E eu sinceramente, vou lhe dizer que a saída do Mandetta para nós seria o pior dos cenários, para a nossa população. Eu entendo que hoje ele ainda é um ponto de equilíbrio, ele ainda é uma pessoa de grande racionalidade. E agora, ele está no meio de um governo que não admite contrariedade, não admite ponto de controvérsia. Então, assim como uma criança mimada, quando a presidência atual se vê oposta ou se vê contraditada, ela não admite. Tanto que ele agora corre risco de demissão porque ele deu uma entrevista ao Fantástico em que ele defende o isolamento social ferrenhamente e o governo não. Então, para nós seria o pior cenário ter a saída do Mandetta agora. Eu acho que ele tem sido um bom ministro da Saúde, bem equilibrado e está fazendo o que pode, lutando internamente contra os seus pares. Mas ontem ele falou para a revista Veja, numa entrevista, que ele já está de saída. A partir de hoje, o presidente Bolsonaro começa a receber os candidatos, assim, os médicos indicados por cargo dele. O primeiro que ele vai receber é o oncologista Nelson Teich, que tem o aval da Associação Médica Brasileira. Vai receber depois a médica, ele é oncologista, a médica Ludmila Aijar, que Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é diretora de inovação. Vai receber também, também está cotado, acho difícil, o Bolsonaro falou aqui que pode ser, né? Mas o Cláudio Lotenberg, é do LIDE Saúde, é ligado ao Dória, né? O presidente do conselho do Albert Einstein, né? E ainda tem os mais cotados anteriormente, parece que saíram um pouco da mira, porque eles mudariam radicalmente o combate à pandemia, né? A Nise Yamaguchi, o Osmar Terra e o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. Esses parece que estão fora de cogitação, está mais para o Nelson Teich, para a Ludmila Aijar ou para o Cláudio Lotenberg, se o Bolsonaro engolir a relação dele com o governador de São Paulo, João Dória. Na verdade, eu acho que também havia reversa, porque eu entendo que num sinal mais intenso ainda da imaturidade política do atual presidente, convidar o Cláudio Lotenberg pelo tanto ligado que ele é com o Dória, é uma sinal de provocação. Ele faz mesmo para provocar, ele faz mesmo pela picuinha, é um cara muito capaz, tem currículo, tem plena possibilidade de exercer o encargo, mas está fazendo aí para cutucar. Mesmo sabendo que o cara não aceite, Paulo, às vezes convida para dizer para o outro, olha, estou te afrontando. Enfim, no final das contas, você trocar de ministro da Saúde no auge da maior crise sanitária da humanidade, talvez depois da peste negra, Paulo, a gente nunca tenha visto nada na história humana tão grande quanto o que a gente está vendo agora. Trocar o ministro da Saúde por divergência política, por divergência de discurso, realmente é uma situação em que o brasileiro se vê abandonado pelo seu próprio Estado. Eu realmente estou muito desgostoso com essa situação e não aguento mais a conotação política que se empresta a essa crise. Agora, mudando um pouquinho de assunto, tem a live que você participa, né, com o dentista Ricardo Oliana, que é relativa aos cuidados que os dentistas devem tomar durante a pandemia, não é? Sim, nós vamos falar hoje à noite, né, às 19 horas no YouTube, sobre os direitos do consumidor, enfim, nas relações com os dentistas e também os dentistas na qualidade de consumidores, porque também são consumidores. A gente está vivendo uma situação jurídica muito complicada no país. Todo dia tem alguma notícia nova. Ontem, uma notícia aí muito expressiva, né? O Supremo Tribunal Federal julgando a competência de municípios e estados para atuarem aí no combate à pandemia juntamente com o governo federal. E, ao mesmo tempo, as relações privadas, problemas
com locação, problemas com banco, as pessoas não conseguem pagar grandes financiamentos bancários, o que fazer? Os contratos têm validade, é claro que eles têm, continuam tendo validade, mas em alguns casos eles podem ser relativizados e mitigados também, esses prejuízos. Então, todos esses debates, eles estão muito vivos hoje nas relações entre particulares. Ontem, por exemplo, eu recebi uma indagação, Paulo, e aí a gente fica de cabelo em pé quando ouve isso, né? Para o nosso ouvinte ter curiosidade. Um síndico de um condomínio queria saber o que ele podia fazer porque uma condômina com o marido com Covid, diagnosticado, já tinha feito o exame, já estava internado no hospital, ela insistia em ficar circulando pelo condomínio. Ela não fazia o isolamento e ela tinha já o caso de contaminação confirmado. O marido estava no hospital, hein, Paulo? Ela tem que fazer a quarentena, no mínimo, aí os 14 dias na casa dela trancada, ela devia ficar. Só sair para ir ao hospital quando necessário e mediante um prévio agendamento com o próprio síndico, para que os funcionários possam higienizar corrimão, possam higienizar elevador, possam higienizar tudo. Mas não, a condômina insistia em sair. Então você vê que tipo de situação jurídica que acaba acontecendo numa pandemia. A pessoa que está sujeita à contaminação, que ficou exposta ao vírus, ela é obrigada a cumprir a quarentena. Obrigada legalmente, inclusive, né? Porque ela coloca em risco a saúde pública. Então cabe a multa, o condomínio pode multar, o condomínio pode denunciar para as autoridades, porque as autoridades, você está tendo a quebra das medidas sanitárias do poder público. E, em última instância, se o condomínio insiste mesmo com tudo isso, você ajuizar até uma medida judicial, que seria um absurdo, seria a falência da relação social com uma pessoa, né? Você ajuizar uma ação judicial e pedir que um juiz aplique uma multa, uma medida forçada contra essa pessoa. Já tinha acontecido no começo da pandemia esse caso em Brasília, né? Já, e agora eu fui consultado por um caso aqui na cidade de Santos, e o síndico dirigente queria saber como ele poderia fazer isso ainda de forma amigável, porque a condômina nas primeiras conversas não agiu bem. Mas eu falei, caramba, mas o marido está já internado, já estava entubado, inclusive, já. Ela teve contato pleno, Paulo. Mas mesmo assim as pessoas querem inventar na pandemia. Eu não consigo entender isso. Agora, nós estamos conversando 7 horas e 48 minutos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli, que é comentarista do jornal aqui nas quintas-feiras. Como é que acessa essa live que você vai ter hoje às 7 da noite, mais direcionada aos dentistas, com o Ricardo Orliana? Na verdade, essa live ela pode ser... Qualquer pessoa pode acessar. No YouTube, não é? Isso. Ela tem um título, né? Ela tem um link, mas eu não vou aqui digitar o link, mas se você procurar no YouTube cirurgiões dentistas as relações com e como consumidor, você já vai ver esse link lá. E depois fica como podcast? Depois fica lá e as pessoas podem assistir posteriormente tranquilamente também. Para finalizar, analisa rapidamente para nós a decisão do Supremo de que estados e municípios podem sim tomar medidas junto com o governo federal para o combate à pandemia, medidas de restrição de acesso, medidas de fechamento de comércio. O presidente Trump nos Estados Unidos ontem disse que não, que é ele que decide lá. Então é uma decisão que tem os três Cs: coesa, coerente e correta. Ela segue a linha da liminar que já tinha sido dada, né, suspendendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória que ele pretendia que ficasse tudo com a União Federal, porque o Supremo entende que a competência não é exclusiva da União Federal, e sim concorrente, junto com estados e municípios. Num placar de 9 ministros, é muito acachapante essa derrota do governo. E 7 desses 9, Paulo, 7 desses 9 exaltaram que a maior competência é da municipalidade, aonde ocorre toda a centralização do serviço de saúde. Então, agora não tem mais discussão. Não adianta o presidente da República chorar, o município e os estados terão sim primazia nessa condução. Como é que é? Coerente, competente e correta? Coesão. Coesão? Eu falei, ela foi coesa, correta e coerente.
coesa, correta e coerente. Marcelo, teve 2 ministros que votaram contra? Não, eles não votaram contra. Se eu não me engano, foram só eu ontem estava contabilizando voto a voto. Eu contabilizei os 9 e eu falei dos 7, porque não é que os outros 2 foram contra os municípios, é que os 7 eles foram incisivos em entender que é da municipalidade a esfera, nem do Estado, viu, Paulo? Do município. Eles foram muito enfáticos quanto ao município. Então, os prefeitos ganham também notoriedade depois dessa decisão. 7h51, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o comentarista Marcelo Marçaioli. Marcelo, obrigado pela participação e apesar da pandemia, apesar do confinamento, uma boa quinta-feira para você. Para nós todos, um grande abraço. 7h52 agora. Repita. 7:08. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Relacionamentos sempre precisam de equilíbrio para dar certo, até mesmo com os nossos pets. Observe o comportamento do seu bichinho de estimação quando a quarentena acabar, pois já tiveram que se adaptar a essa nova rotina de menos passeios e muita companhia doméstica. E mudanças constantes podem desencadear maus hábitos como lambedura excessiva, perda de apetite, ansiedade e xixi fora do lugar. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h53, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 16 de abril. Você ouvinte participa, manda mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. O ouvinte Mariano Gomes, médico, mandou: Paulo, bom dia. O ministro Mandetta está sendo muito bom na condução da crise do coronavírus. A coisa só começou a azedar politicamente para ele quando, nos bastidores, ele começou a pavimentar sua futura candidatura à presidência da República, não só com as aparições, mas com o direcionamento das verbas do Ministério da Saúde para prefeitos parceiros do mesmo partido, o DEM, e futuros aliados. Então ele acha que o Mandetta usou politicamente o cargo de ministro da Saúde. Nós vamos conversar agora com a comentarista das quintas-feiras também, advogada, professora universitária, palestrante, Patrícia Gores. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para investigação, verificação do sistema de monitoramento inteligente de São Paulo, aquele sistema que o governo de São Paulo adotou para que as operadoras de telefonia celular, para ver se as pessoas estão se aglomerando ou não, evitar aglomerações. O Ministério quer saber se isso viola o direito de intimidade e o direito de reunião. Patrícia, como é que você vê essa questão? Olá, bom dia a todos. Mais uma vez comentando de pijama, né, Paulo? Algo inédito nesses 9 anos. Mas vamos lá. Essa investigação do Ministério Público, ela realmente condiz com o que é necessário, né? A gente tem 2 direitos, né? Primeiro, o direito da prefeitura de ter a informação, porque, claro, se as pessoas não fizerem a quarentena a contento, o sistema vai entrar em colapso, né? Então, é uma forma de salvar vidas. Ao mesmo tempo, as empresas de telefonia, elas não podem violar a privacidade das pessoas. Então, são 2 direitos que estão em conflito. Quando há essa colisão de conflitos, a gente sempre fica com a dignidade das pessoas. Então, essa informação vai violar a dignidade das pessoas? Essa informação, ela ultrapassa esses limites? Se a resposta for sim, essa atitude do governador, ela é, obviamente, né? Agora, se não, aí a gente tem realmente que preservar a saúde das pessoas, né, Paulo? Porque existe um bem muito maior, que é a saúde e o não colapso
do sistema de saúde. Agora, o argumento do governo de São Paulo é de que essa informação é no dia posterior só e não é uma informação individualizada, é uma informação coletiva, então que nenhum direito individual estaria afrontado. A operadora vai dizer, eu entendo também. Muita gente se reuniu aqui, né? Sim, é diferente daquele caso, daquele namorado, não sei se você vai lembrar, Paulo, que era um advogado que matou a namorada, e ele foi, como tantos outros crimes, né, mas fizeram o tracking do celular dele que estava na represa de Guarapiranga, no dia tal, na noite tal, ou seja, no dia que ela sumiu. Aí é diferente, eu estou individualizando o celular de número X que está na antena da represa de Guarapiranga. É diferente do que o monitoramento, que até onde eu vi, ele é geral, ou seja, ele coloca um número de celulares na antena. Então aqui perto da minha casa tem uma antena aqui na Aparecida. Olha, na rua tem 500 celulares no entorno da antena circulando na rua. Então eu vejo que ali tem uma aglomeração, né? E aí sim, para preservar a saúde das pessoas, faz-se necessária essa análise para quê? Para ter uma intervenção da polícia, para orientar, né? Esse tipo de coisa. E aí, quando é uma reunião na casa de uma pessoa, o cara tem uma cobertura, dá uma festa para 600 pessoas lá na cobertura dele, vai aparecer também, né? Vai aparecer e não é hora de festa, né, Paulo? É hora de recolhimento justamente para salvar vidas, né? Eu tive ontem um relato de uma amiga... Mas aí fere o direito de reunião, fere o direito da intimidade do cara? Lógico que sim. O direito de reunião ele não é mais importante do que o direito à saúde, né? Então, assim, se você está em quarentena, alguns direitos são mitigados. Dentre eles, o próprio direito de reunião, que é o direito constitucional, mas também o direito à vida e à saúde também principalmente saúde pública. E mais uma questão aí, nessa consultoria jurídica que a Patrícia Godes, comentarista das quintas-feiras, está dando aqui para o jornal hoje, para o Jornal da Manhã Litoral Paulista hoje, a Câmara Federal deu 30 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar o resultado do exame dele. Pode isso, Arnalda? Sim, pode, Arnalda. O direito à informação, nesse caso, ele é importantíssimo. Primeiro, por quê? Porque ele é uma pessoa pública. E quando existem pessoas públicas, alguns direitos são mitigados. Dentre eles, o da intimidade, né? Então, isso ficou bastante latente quando o STF discutiu a questão das autobiografias e teve aquela proibição do cantor Roberto Carlos, né? Daquele livro sobre a vida dele. Nesse caso específico, é bastante preocupante quando a gente tem o maior líder do nosso país, pelo menos no papel, né, escondendo o seu resultado. Diferentemente, por exemplo, do Dória, que mostrou na TV, e tantos outros que mostraram na TV o seu resultado. Então, por que existe... até o próprio Trump se rendeu à imprensa e mostrou o seu resultado. Por quê? Porque ele é uma figura pública. Por quê? Porque ele dá entrevista sem o EPI, a sua equipe toda está em volta. Quer dizer, quando a gente tem uma comitiva que todos praticamente pegaram o coronavírus e esconde o próprio resultado do presidente, aí realmente ou ele quis preservar sua imagem e falar que é só uma gripezinha, né? Ou deu negativo ele não quer mostrar, mas assim, quem não deve não teme, né? Agora, outros líderes mundiais, como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, infectado, foi para UTI, primeiro fez quarentena, depois foi para UTI, o governador do Pará, Helder Barbalho, o governador do Rio, Wilson Witzel, todos eles, cumprido a quarentena, mostraram que testaram positivo. Agora, 30 dias, a pandemia já vai acabar, Patrícia. 30 dias não é um prazo exagerado esse? Pois eu também achei demais. Espero realmente, Paulo, que a pandemia vai acabar, né, que a curva haja aí um achatamento. Mas o que a gente vê, né, primeiro eu também acho o prazo longo. Porque em 30 dias o prazo de quarentena, o prazo de cura, os 14 dias já passaram, né? Sim, do presidente? Do sim, presidente. Mas eu acho que ele pegou antes. Se ele pegou, foi antes.
né, Paulo? Naquela época da viagem aos Estados Unidos, sim. né? E isso é muito grave quando ele coloca pessoas em risco. Eu acho que é exatamente esse o debate que a gente precisa fazer. Estão pegando no pé do presidente. Não, ele é uma figura pública, né? E ele tem que ser responsabilizado pelos atos que ele for fazer, de uma vez por todas, né? Patrícia, hoje São Vicente retoma a segunda etapa da vacinação contra a gripe, que aí são as pessoas que têm doenças crônicas também, né? Você vai tomar vacina contra a gripe? Sim, eu tomo todos os anos. Os meus pais, inclusive, tomaram no drive-thru ali de São Vicente, aos pés da Ilha Puxá. Né? Não tem fila alguma, tá muito bom tomar lá. E sim, eu vou tomar, Paulo, todos os anos. Eu tomo todas as vacinas possíveis e imagináveis. Eu sou do movimento a favor da vacina. Estamos vivos graças às vacinas, né? Então, para aquelas pessoas que são radicalmente contra, eu só faço uma reflexão. Graças à falta de uma vacina, estamos vivendo essa pandemia. Se houvesse já, mas é um vírus novo, né? É um vírus novo, né? Claro, mas graças às vacinas estamos vivos, né, Paulo? Então, é importantíssimo, inclusive, para a gente detectar se o que a gente tem é realmente coronavírus ou influenza. Ou seja, se eu tomei a vacina da influenza, eu já elimino isso e facilita, obviamente, para o médico essa constatação. Bom, São Vicente começa hoje a segunda etapa da campanha e é bom a gente esclarecer que essa etapa, a primeira etapa era voltada a profissionais de saúde e maiores de 60 anos, né? Essa etapa vai ser voltada a motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, portuários, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, clínicas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O atendimento é das 9 às 4 da tarde. Para finalizar, Patrícia, bem rapidamente morreu o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos. Então, uma grande perda, né? Porque ele desde muito jovem começou a escrever e inspirou tantos leitores, né? Então, sempre quando morre alguém dessa importância na literatura, ainda mais num momento tão importante como esse, que a gente precisa tanto da leitura, a gente morre um pouquinho, né? O país perde mais um ícone da literatura. 8h03, essa foi a participação da comentarista Patrícia Gores, aqui do Jornal da Manhã, Litoral Paulista, nas quintas-feiras. Patrícia, obrigado pela participação e, apesar do confinamento, boa quinta-feira para você. Obrigada, igualmente a todos. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio, participando e respondendo como Bolsonaro aqui. Teve comentários do Marcelo Marçaioli, do Nicolau Obeide, da Patrícia Gores. Teve a veterinária Tuane Lírio, falando sobre cuidados especiais com os pets durante a quarentena. Teve o Cássio Gores, o Cássio Gainete no quadro de tecnologia, Gores e a Patrícia. E teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira. Mesmo com confinamento, uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.